A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vou trazer uma palavra rápida para vocês, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para esse tempo que a gente tem vivido. A gente tem sentido falta da igreja, sentido falta de estar em comunhão com os irmãos. Passou a nossa Santa Ceia, a gente não pôde estar junto, mas é um tempo preparado por Deus. E nós que somos homens e mulheres de Deus, temos que saber que Deus tem dessas coisas. Ele prepara tempos que é pra gente estar agora no momento em casa, estar com a família, dar valor, aprender a dar mais valor a estar em comunhão com os irmãos, a estar dentro da igreja, que agora está nos fazendo falta. E a gente sabe que muitos de nós, quando estavam lá, não estava dando tanto valor quanto deveria. Estar dentro da igreja é maravilhoso e a gente sabe mais ainda disso agora. Então eu trago uma palavra para vocês do que eu li hoje cedo, uma palavra de ânimo, uma palavra em que Deus envia um profeta no meio de uma nação ruim de se pregar, uma nação revoltada, que não é diferente do que a gente vive agora, não é uma nação tão diferente do que é a nossa nação. E ele está lá em Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 3, ele fala: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e seus antepassados têm se voltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente que nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Irmãos, ele enviou Ezequiel no meio de uma nação corrupta, no meio de uma nação rebelde, no meio de uma nação que se corrompeu, que se revoltou contra Deus. Mesmo que Deus tenha colocado a mão muitas vezes e salvado eles. Que é realmente o que acontece com nós. A gente vê que não só os de fora, mas também nossos próprios irmãos dentro da igreja, a igreja de Cristo na terra, muitas vezes funciona desse jeito. A gente só dá valor, a gente só consegue assimilar que Deus é na nossa vida, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando acontece uma coisa muito complicada na nossa vida. E nós somos chamados a isso daqui, a pregar o evangelho, a falar as palavras do Senhor. Não importa se vão ouvir ou não vão ouvir. Nosso dever é pregar a palavra, é levar em nós o amor de Deus para esse pessoal, para essa gente, para esse povo, para essa nação, que hoje está até se preocupando mais com as coisas de Deus, que acho que Deus até colocou esse momento na nossa vida para que fosse como um chacoalhão para esse povo. Olha, eu estou chacoalhando vocês agora. Eu estou dando uma chance para vocês. Porque se a Bíblia me diz que isso que está acontecendo, esse tanto de morte, esse tanto de coisa que tem acontecido, é só o começo das dores, imagina o que vai vir por aí. Imagina aquele grande dia. Imagina quando começar mesmo uma perseguição, porque nós não temos uma perseguição hoje. As igrejas estão fechadas, mas o comércio também está fechado, está tudo fechado. Então não é uma perseguição contra a igreja. Mas haverá um tempo, irmãos, que haverá essa perseguição. Haverá um tempo em que o povo de Deus não estará mais aqui. Não tem mais igreja. Não vai ter mais ninguém pregando. E como essa gente vai se virar? Como esse povo vai saber se virar?
A nossa função como filhos de Deus é pregar a palavra de Deus. É estar levando nesse momento difícil a palavra de Deus aos ouvidos dessas pessoas. Ao ouvido do que está lá fora caído. Do que está lá agora com medo do que tem acontecido. Com medo das consequências de não estar aos pés de Deus nessa hora. Então, irmãos, esse é o nosso trabalho. É o nosso trabalho como igreja. É o nosso trabalho como intercessores. Orar por esse povo. Orar pela nossa igreja. Orar pelos nossos irmãos que, se estiverem frios na fé, que seja a hora de voltar aos caminhos de Deus. Que essa é a hora que Deus tem preparado para que o povo tenha consciência de que há um Deus, de que Deus age na terra. De que há um Deus que tem olhado tudo o que tem acontecido. De que há um Deus também que tem nos protegido, que tem nos guardado, tem guardado a minha família, tem guardado a família de muitos de vocês. E que estamos passando por esse momento difícil, mas estamos bem. Estamos com Deus e é só assim que a gente vai conseguir passar. É só desse jeito, é só aos pés do Senhor. E o Senhor diz, lá em 1 Coríntios, ele vem falar para nós, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O nosso trabalho é estar em Deus, é levar essa santa palavra aos ouvidos deste mundo que passa por um momento complicado e que está desesperado. Que muitos sabem o que vai acontecer e que estão desesperados. Então é o nosso trabalho, irmãos. O nosso trabalho é ir lá sabendo, mesmo sabendo, que a palavra de Deus foi rejeitada por muitos. Que os caminhos de Deus, que estarmos dentro da igreja todo domingo, toda terça-feira em oração, toda quinta-feira no culto, é um tempo jogado fora. E agora eles estão colhendo isso. Agora o mundo tem colhido o que plantou. Nada mais do que isso. E isso é só o começo, irmãos. Nada comparado ao que há de vir ainda. Nada comparado à grande tribulação que vai acontecer, irmãos. Então essa é a hora que Deus preparou para que nós estejamos mais e mais perto dele. Mais e mais focados na palavra dele. É um tempo que a gente pode estudar a palavra de Deus. É um tempo que a gente pode cultuar dentro da nossa casa, com a nossa família. É um tempo que a gente pode orar. Orar sem cessar, irmãos. Orar sem cessar por nós, pela nossa igreja, nossos irmãos, nossos pastores. Irmãos, é um tempo complicado. É um tempo que Deus preparou para nós, irmãos, pensarmos mais nele, pensarmos mais no que nós temos feito. E encarar esse tempo sem medo. Porque o Senhor é conosco. Amém. Porque nós sairemos vitoriosos desse tempo. Amém. Eu creio. Deus é maravilhoso. Todas as coisas que Ele faz cooperam para o nosso bem. Tenham esse entendimento. E continuem orando. Continuem orando por nós, pelo nosso povo. Provérbios capítulo 10, versículo 24, vai dizer assim, que o ímpio teme o que lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme como sempre. Amém. Irmãos, é a hora de nós nos santificarmos, de estarmos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, aprender dele, aprender com esse momento, dar mais valor ao nosso ministério, dar mais valor a estar dentro da igreja, dar valor a estar com os irmãos. Isso que nós temos que fazer, irmãos. É o tempo, é agora. Hoje, terça-feira, dia de intercessão. Dobre os seus joelhos. Não deixe de orar a esse Deus. Eu postei um texto hoje cedo nos intercessores. Que a gente canse de tudo, irmãos. A vida é complicada, o trabalho é complicado, é um tempo difícil. A igreja não é fácil, nunca foi. Lidar com pessoas nunca foi fácil. Só que, irmãos, não cansem de Deus. Não cansem de orar. Não cansem de estar aos pés de Jesus.
porque é isso que vai nos trazer força nesses tempos. É por causa disso que a gente está de pé. É por Jesus. É por todas as palavras que foram pregadas pelo pastor, pelos irmãos na igreja. É no tempo difícil, é no tempo fácil, aliás, é no tempo bom que a gente se prepara para esses tempos ruins. É estar focado na palavra de Deus. É ter essa palavra dentro do coração que vai nos trazer ânimo, que vai nos trazer forças. É saber que nós somos mais do que vencedores. Que essa vida é passageira, mas nós estaremos com Deus. Eu creio, irmãos. Então hoje, às 8 da noite, dobre os seus joelhos, junte a sua família, cultue com a sua família, ore a Deus pela igreja, ore a Deus por esse povo, por esse mundo que está complicado, que está uma bagunça agora. Ore a Deus, peça a Deus misericórdia para esse tempo. Peça a Deus que mantenha você firme na fé, firme sabendo que lá na frente tem uma mão estendida para você, que Deus está lá. E prega a palavra sem exceções. Prega a palavra à sua casa, à sua família, aos seus parentes. Lembre dos seus pastores na sua oração. Lembre do nosso pastor que sempre está pregando, sempre está nos falando. E que agora, tudo que ele nos ensinou, tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que a palavra de Deus nos ensinou, é hora de pôr em prática, irmão. É hora de saber que nós somos filhos de Deus e que nós temos um trabalho no Senhor. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, que vocês tenham um dia abençoado, uma excelente semana e que vocês estejam de joelhos hoje, orando a Deus, pedindo a Ele misericórdia. Amém, irmãos? Fiquem com Deus.